É isso aí, galera. Bom dia, programa Sábado é Show no ar, de agora até as 11h30, estamos aí coladinhos, juntinhos. Lembrando sempre que pelo 25431360 você liga e você fica por dentro. Abertura do programa, a abertura tem aí todos os direitos do Gustavo Barroso, também um dos diretores do programa Sábado é Show. Um grande abraço aí para o meu amigo Gustavo Barroso, que é o que produziu aqui a nossa vinheta aqui. Hoje o programa Sábado é Show dos Direitos e Deveres. Estou aqui com a doutora Auxileia Fernandes Rodrigues, doutora Auxileia Fernandes, que é especialista no direito previdenciário, né? Que é o INSS, e ela vai trazer hoje o tema, eu trouxe, revisão da vida toda. Como assim, doutora? Tudo bem, João? Bom dia a todos os ouvintes da Band. Esse tema aí eu trouxe porque no dia 1º de dezembro agora, saiu a decisão finalmente do STF falando sobre esse tema da revisão da vida toda. Então, todo mundo pergunta o que é essa revisão, para quem tem direito. E assim, é uma revisão que vai trazer muitos benefícios para quem já está aposentado e pretende aí aumentar o valor da sua aposentadoria. E eu trouxe esse tema porque as pessoas acham que todo mundo tem direito a essa revisão. Todo mundo que teve aí salários altos antes de julho de 94 pode simplesmente ingressar com a revisão que vai conseguir aumentar o valor do benefício. E não é dessa forma, né? Inclusive, se você não tomar os devidos cuidados antes de pedir a revisão, você pode ter até o seu benefício diminuído. Então, por isso a importância de trazer esse tema aqui hoje para a rádio, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre isso. E o que é a revisão da vida toda, né? Eu trouxe um mapa aqui, ó, João. Tô vendo. Por quê? Porque são muitos detalhes, né, com relação a esse tema e é importante frisar aqui os mais importantes. O que é a revisão? Quando se pede uma aposentadoria, né, no INSS, o INSS tem dois cálculos para fazer. É o cálculo do tempo de contribuição que esse segurado tem e o cálculo do valor desse benefício. E a revisão da vida toda vai exatamente entrar na questão do cálculo do valor do benefício. Como que o INSS fazia os cálculos do benefício? Pegava-se as contribuições a partir de julho de 1994 até a data do requerimento e se fazia uma média dessas contribuições para verificar quanto que esse segurado ia receber. Então, quem trabalhou, né, e contribuiu para o INSS antes de julho de 94, essas contribuições não entravam no cálculo. E muita gente tinha salários altos, né, contribuições altas para o INSS, e como não entrava no cálculo, na hora de calcular o benefício, essas pessoas tinham prejuízos no valor do seu benefício. Então, muitos processos começaram a surgir em relação a isso, até que chegou no STF e no dia 1º, agora eles decidiram que é possível contabilizar essas contribuições antes de julho de 1994, né? E não é somente para a aposentadoria por tempo de contribuição, mas para outros benefícios também, né? O cálculo do auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por idade. Então, é possível hoje rever esse cálculo do valor do benefício. E por que eu digo que não é para todo mundo e aí que as pessoas têm que se atentar? Porque existe o prazo decadencial e o prazo prescricional. O que é o prazo decadencial? Você só pode ingressar com o pedido da revisão da vida toda se você está aposentado há até 10 anos, tá? E esses 10 anos vai contar não a partir do momento que você aposentou,
mas a partir do momento que você recebeu o primeiro benefício. Por que isso? Às vezes você ingressa com benefício, pedido de benefício no INSS hoje, né? O processo demora, aí sai o resultado, mas ainda existe a implantação, a data que você vai receber. Esse período não conta. Não conta. Então você vai contar os 10 anos quando a você partir recebe o primeiro benefício. do primeiro benefício, tá? E outro detalhe, essa revisão ela só é possível para quem aposentou fora das regras de transição, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019. Se a pessoa aposentou, por exemplo, em 2020, 2021, utilizando as regras de transição, né, as regras da reforma da Previdência, ela também não vai ter direito à revisão, tá? Só vai ter direito se ela, mesmo aposentando nessas datas, ela utilizou as regras antigas, porque também existe, né? Às vezes a pessoa tinha direito a aposentar antes da reforma, mas não pediu o benefício por um motivo qualquer, né? Resolveu pedir depois de 2019, até agora, 2020, 2021, mas utilizou as regras antigas, né? O direito adquirido. Então ela pode rever, sim, e ver a possibilidade de rever, tá? Agora, uma coisa muito importante, não se deve pedir essa revisão antes de fazer cálculo. Porque quando nós falamos de revisão, seja no sentido geral, o INSS vai analisar tudo. Então, vamos supor que o segurado, ele, antes de julho de 94, ao invés de ter salários altos, que vai favorecer no cálculo, ele tinha salários menores, né? Aí ele pede a revisão, inclui esses salários, ao invés dele aumentar o valor da aposentadoria, ele vai diminuir. E não adianta chorar depois. Porque o segurado pediu a revisão, né? Então moveu todo um judiciário, né, para poder ver o seu direito, e o juiz vai analisar. Se verificar então que ele não tinha o direito, né, e ele pediu o cálculo, ele pode ter o seu benefício diminuído ao invés de aumentar. Então o que eu sempre sugiro? Não ingresse com a revisão sem antes fazer o cálculo e ver se ela é benéfica. Porque pode ser um tiro no pé, né? Exatamente. Ou pode ser um valor que não tenha tanta significado no valor do benefício. Então você vai fazer um processo à toa. Né? Então o ideal é fazer o cálculo, verificar se realmente você tem a documentação para comprovar essas contribuições antes de julho de 94. Porque um dos maiores problemas da revisão também é que quando você pega o CNIS do segurado, as contribuições aparecem lá no CNIS a partir de 1982. Então a prova é sua. Você que tem que comprovar que antes, né, você tinha contribuições altas. Como você vai comprovar isso? Com a carteira de trabalho, com contra-cheques, né, com documentos da época que você trabalhava. E o problema é que nós estamos falando de um período muito antigo. Muito antigo. Então, às vezes, esse segurado, ele não tem essa documentação, né? Ele só tem a carteira de trabalho. E qual é o problema disso? E às vezes não tem nem a carteira de trabalho, né? Às vezes não Por tem. exemplo, eu fui funcionário público na época da Telerge, eu ingressei na Telerge em 77. Né? Então, por exemplo, eu não tenho a carteira de trabalho daquela época. Eu não tenho um contra-cheque, a Telerge não existe mais. Como é que através, por exemplo, de um advogado, como a doutora Alcileia, consegue-se? Sim, existem formas de reaver essas contribuições, mesmo que não tenha carteira, né? No seu caso, foi uma contribuição para o regime próprio de previdência. Então, tem como acionar a administração desse regime, ver os registros que você tem lá para ver essas contribuições. É possível sim, através de um requerimento administrativo no próprio órgão que você era vinculado. Entendi. Tá? Aí, como eu estava falando, né, o problema de comprovar é esse. Porque quando o segurado tem a carteira de trabalho, mesmo ele tendo, às vezes as remunerações que ele tinha alta não é do salário base.
Às vezes era um adicional noturno que ele tinha, uma insalubridade, ou ele fazia muita hora extra e isso fazia aumentar o valor da remuneração, né? Então ele tem que comprovar isso. Se ele não tiver essas documentações, o que vai acontecer? Vai utilizar o salário base da carteira. E se esse salário base for um salário pequeno, não vai adiantar na hora da revisão. Então todas essas questões têm que ser analisadas, né? Tem que comprovar, né, para que possa realmente... Deixa eu fazer aqui, posso fazer essa pergunta? O que vai acontecer então com os processos já distribuídos? Quando surgiu essa questão, né, muitas pessoas distribuíram o processo na Justiça Federal. E quando a tese, né, essa questão da revisão da vida toda, subiu para o STF, todos os processos foram paralisados até que saísse a decisão. O que vai acontecer agora? Como a decisão já foi publicada, inclusive no dia 5 de dezembro, esses processos eles vão voltar a ter andamento, tá? Só que ele vai voltar a ter andamento do momento em que o processo parou. Se o processo tem contestação, já está todo instruído, vai para o juiz fazer a sentença e a sentença vai ser favorável, porque o juiz não pode ir contra a decisão do STF. Agora, se o processo está ainda na fase inicial, vai correr todo o trâmite normal do processo, contestação, que é a defesa do INSS, réplica, toda aquela questão de instrumental do processo até que saia a decisão. Então, não é porque saiu a decisão agora que a pessoa já está com a revisão aí feita, nada disso, tá? O importante para quem vai distribuir o processo agora é que não esqueça de pedir uma tutela antecipada. O que é isso, a tutela antecipada? É pedir que a partir de agora o benefício já seja modificado com o aumento, né, do valor do benefício, que o juiz já conceda esse aumento. E os atrasados vai ser discutido no curso do processo, que se refere inclusive aos 5 anos, tá? Não é porque a pessoa está aposentada aí há 8, 9 anos que ela vai receber esses 9 anos de atrasados. Existe o prazo prescricional que prevê aí o recebimento, né, até 5 anos. Então, é importante que a pessoa agora procure seu advogado para ver o andamento do processo, para ver como está. E para quem está distribuindo agora, não deixar de se atentar a essa questão de pedir a tutela antecipada para que já comece a receber aí o valor maior. Beleza. Doutora Solé, até quando vai, quando começa o recesso de vocês? Agora em dezembro, né? Você sabe que eu não estou ligada ainda no recesso, tá João? Não, é porque geralmente eu trabalho no recesso. Na verdade é o período que eu mais trabalho, porque eu tiro férias depois. Então, quem precisar aí, estou à disposição. No recesso estarei trabalhando. Então, doutora Alceléia Fernandes estará à disposição no recesso. Ela é do direito previdenciário, especialista no direito previdenciário, INSS. Ela trouxe hoje aqui o tema revisão da vida toda. Trouxe meu amigo Robson Lima também. E também o contato é 21 996 35 96 76. 21 996 35 9676. E o Instagram dela é Alceléia _, né? Fernandes Advogado, ADV. Isso. E hoje ela arrebentou, eu agora fiquei na dúvida. E o Robson chegou, né? Robson tem me abandonado. O Robson Lima, ele tem abandonado todo mundo. Ele agora está no outra vibe. Ah, mas eu também te amo, João. Gosto de fazer com você aqui também. Não adianta, agora já era. Agora já falou que ia amar ele, não tem jeito. Robson Lima chegando aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Robson Lima, um dos comunicadores mais comunicadores do Rio de Janeiro. Olha só.